Que é a análise de risco? A análise de risco é uma proteção dos eventos que causam danos ao nosso patrimônio e à nossa renda. Então, são medidas que a gente vai tomar para nos proteger diante de sinistros que possam acontecer, tanto com o nosso patrimônio como com nós mesmos. Isso é muito fácil quando a gente fala, é fácil de fácil entendimento quando a gente fala de carro. A gente faz o seguro do automóvel, porque se acontece alguma coisa com esse automóvel, alguma batida, ele tá segurado e a gente vai acionar aquele seguro para dar um jeito naquele dano, para proteger e, e deixar aquele bem do jeito que ele estava antes. Isso aqui é a mesma coisa quando a gente fala do patrimônio, quando a gente fala de nós mesmos, da nossa renda. O que a gente vai proteger aqui nessa análise de risco? Primeiro, demissão. Se nós somos demitidos, se nós ficamos sem emprego, a gente fica sem renda. E aí, de onde que a gente vai ter o recurso para manter o nosso padrão de vida? Um momento ruim no negócio próprio. Quem tem negócio próprio aqui sabe que existem momentos ruins, que existem meses ruins, que crises existem, elas são cíclicas, a gente vai passar por elas sempre, então a gente precisa se preparar para elas. O momento ruim de receita para quem é autônomo, eu já escuto de vários clientes, tem alguns meses que é muito ruim, esse mês foi muito ruim de recebimento, alguns outros meses pode acontecer alguma coisa, a gente ficar doente, nossos clientes, pacientes, enfim, ficarem doentes, e aí a gente vai ter uma receita menor, então a gente precisa se preparar para isso. Uma contração de uma doença grave, Deus me livre, aqui ninguém quer que nada disso que eu vou falar aqui aconteça, mas nós precisamos prever, a gente precisa se prever contra isso. Invalidez, se vier alguma coisa, a gente ficar inválido hoje, o que a gente vai fazer? De onde que a gente vai tirar a nossa renda para sustentar o nosso padrão de vida? E morte, caso a gente venha ao faltar agora, quem que depende de mim? Como que essas pessoas que dependem de mim vão ficar na minha ausência, não tendo mais a minha força de trabalho para sustentar? Então, a mesma facilidade que a gente tem de contratar um seguro de carro, um seguro para o automóvel, o mesmo entendimento e consciência, eu quero trazer um pouquinho aqui para esses outros riscos que existem. E são riscos que vão chegar quando a gente menos esperar. Só que se a gente se planejar para eles não vão ter o impacto que teriam. Bom, aqui a gente tem duas formas de se proteger. Primeiro, fazendo o nosso STEP financeiro. O que é o STEP financeiro? É a nossa reserva de emergências. Ele funciona exatamente como o STEP do nosso carro. A gente está na estrada e um pneu fura. A gente tem que ter esse STEP, a gente tem essa consciência e todo mundo tem esse STEP, a gente vai parar, a gente vai trocar esse STEP e a gente vai continuar a nossa viagem. Isso aqui é a mesma coisa para a nossa vida. Vão acontecer algumas coisas em alguns momentos, vão acontecer algumas emergências, vão acontecer alguns acidentes que vão fazer a gente precisar de um step, a gente parar, resolver esse problema e continuar na nossa estrada da nossa vida. E para isso a gente vai ter o nosso step financeiro. É uma reserva que vai nos dar uma segurança financeira de resolver aquele problema da melhor forma que tiver. É uma reserva imediata de recurso, então aconteceu alguma coisa, a gente vai lá, usa esse dinheiro, resolve esse problema, sempre pensando em imprevistos, em acidentes, a gente resolve isso rápido e depois volta a preencher essa reserva de emergências, esse STEP financeiro novamente. Ele é personalizado, esse STEP ele é personalizado. Ele tem que estar condizente com a necessidade financeira de cada um e a exposição ao risco de cada um. Cada um aqui é diferente, cada um tem
um tanto de dependente diferente ou não tem dependente, e outras coisas que já foram citadas, vão ser citadas a mais. Então, cada um aqui é diferente, a gente precisa saber calcular o quanto o quanto é necessário para que a gente tenha com liquidez para a gente resolver os problemas da vida que vão acontecendo na nossa estrada. Ele não compromete o planejamento da independência financeira, então a gente está reservando e separando ele para ele ser realmente um step, para ele ser uma reserva, para a gente não estragar o nosso planejamento da independência financeira. Se a gente está fazendo nosso planejamento e a gente não tem essa reserva, qualquer coisa que venha acontecer, a gente vai lá na estratégia da independência financeira, vai pegar esse dinheiro para resolver o problema, porque o problema está lá, ele vai ter que ser resolvido. E o que acontece? A gente vai estragar esse planejamento da independência financeira. A gente vai pegar os recursos que estão em outra estratégia que pode não ser o momento certo para pegar, e aí a gente estraga esse planejamento. Então, tendo um step, a gente não compromete esse planejamento. E a gente também não pega empréstimos. A gente já viu aqui o poder dos juros compostos. Então, a gente não vai ficar à mercê de empréstimos para resolver uma situação, que é até aquela diferença entre uma situação planejada e a não planejada. A gente vai para a situação planejada de ter essa reserva, de ter esse step para essas situações. E os seguros pessoais que estão relacionados à proteção nos momentos de maior fragilidade financeira e emocional. Então, nós estamos falando aqui de vida, de doenças graves, de invalidez. Isso mexe muito com o nosso emocional. Quanto mais seguro financeiramente a gente tiver nesses momentos, mais tranquilo vai ser a passagem por esse momento complicado, por esse momento difícil.